todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre a biblioteca Inquiripai, tá? Bem, antes de nós irmos para a aula, né, para quem está caindo nessa aula a primeira vez, para que a gente possa estar utilizando a biblioteca Inquiripai, é necessário fazer a instalação da mesma, tá bom? Então, abre aí o seu terminal, tá? E rode esse comando no seu terminal, tá? Se você quer instalar nessa biblioteca na sua máquina. Se você é como eu, que gosta de instalar no ambiente virtual, então crie seu ambiente virtual e ative ela, tá bom? Se der um erro aqui no terminal na hora que você for ativar, é porque você não tem a permissão, tá bom? Então tem que fazer a permissão. Como é que eu faço isso, Jéssica? Eu tenho um vídeo bem rapidamente explicando como criar e ativar o seu ambiente virtual, tá bom? Bem, dito isso, estando já instalado aí, tá? A biblioteca, vamos para a aula, tá? Isso aqui é para quem que está chegando agora, para quem já está acompanhando a aula desde o começo, já está tudo instalado, já está tudo bonitinho, só precisamos ir para a aula, tá bom? Bem, aqui dentro da minha parte chamada Prompt, eu vou criar, tá bom? Um arquivo chamado playlist.py, tá? Vamos falar hoje, tá? Hoje nós vamos aprender sobre o playlist. O que é o playlist, tá? O playlist, gente, ele é um prompt que vai permitir os usuários, ele vai selecionar ali uma opção digitando o número correspondente àquela opção, tá bom? Mas é útil para o quê, né? Criar, gente, menus rápidos, sem necessidade de navegação pelas setas, tá? Interfaces, né, ali minimalista, né, onde o usuário já sabe a opção desejada. Também, né, a gente vai poder permitir a seleção mais eficiente em terminais sem suporte a interfaces interativas, tá? Então, ele é muito importante nessa parte, tá? Então, bora lá. Na biblioteca Inquiripai, iremos importar o prompt, tá? Lembrando que da biblioteca Inquiripai, importando o Inquire, já vimos tudo sobre ele, tá bom? Ou quase tudo, né? A boa parte nós já vimos, né? Então, nós já passamos por ele. Agora nós estamos na parte do prompt, tá? Bem, bora lá. Como usar, né, o playlist, tá? Então, vou fazer aqui um exemplo bem básico, tá? Onde o usuário ele vai escolher um sistema operacional, tá bom? Então, já importamos a biblioteca, tá? O que a gente fez até agora? A gente importou a função prompt, tá? Da biblioteca, qual a biblioteca? Inquiripai. E isso aqui vai permitir o quê? Que a gente cria perguntas interativas no nosso terminal, tá? Então, bora lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou definir uma lista chamada pergunta, tá bom? Que vai conter o quê? Que vai conter um dicionário com detalhes da pergunta interativa, tá? Vamos lá, vamos ver como isso funciona. Eu vou criar uma variável chamada pergunta, que eu vou atribuir para dentro dela uma lista, tá? E aí, nesse caso, eu coloquei aqui o nome da variável pergunta, porque eu só vou ter uma única pergunta, mas eu poderia ter mais de uma pergunta, tá bom? Eu defino, tá bom, as minhas perguntas interativas que vai aparecer no meu terminal dentro de um dicionário, tá? Então, o meu dicionário, ele tem os detalhes da pergunta que vai ser interativo, tá? Por exemplo, no meu dicionário, eu vou ter que passar um tipo, tá? Qual é o nome da variável que eu vou guardar a resposta dada pelo usuário, a opção escolhida pelo usuário, a mensagem que vai ser exibida pelo usuário, né? A lista que vai passar, que vai ter as opções disponíveis para poder o usuário escolher, tá? Então, bora lá. O tipo vai ser de qual que a gente está aprendendo hoje? O playlist, tá? Então, eu estou definindo o tipo da pergunta como uma lista de opções para escolher, tá? Bem, o nome da variável que eu vou armazenar a resposta do usuário vai ser sistema. A mensagem que vai ser exibida para o usuário vai ser qual sistema operacional você usa. Aqui a vírgula, né? Não, depois vai dar erro. E, por fim, lista, tá? Com as opções. Então, eu vou colocar aqui Windows, vou colocar aqui o Linux, vou colocar aqui o macOS, bom? Então, esse aqui vai ser a nossa lista.
Bem, tendo agora aqui definido a nossa pergunta, tá bom? Aonde a gente tá definindo, a gente tem aqui uma lista de dicionário, onde cada dicionário desse tem os detalhes da nossa pergunta interativa. Estamos atribuindo essa lista de dicionário para nossa variável pergunta. Nós vamos agora chamar aqui o nosso prompt, que vai exibir o que? A nossa pergunta que está dentro da nossa variável pergunta, tá bom? E eu vou atribuir a resposta, vou atribuir tudo isso para dentro da variável resposta, tá bom? Bem, como eu acesso a resposta que o usuário, a opção que o usuário escolheu, tá bom? Daqui um print. Vou formatar a string e vou dizer sistema escolhido, tá? E de resposta, eu posso acessar a chave sistema, tá bom? Que ele, se eu acesso a chave, eu tenho acesso que é o valor, a resposta que o usuário ele selecionou, tá bom? Então, lembre, isso aqui é o nome da variável que vai armazenar o que é a resposta do usuário, tá bom? Então, isso aqui é uma chave, tá bom? E o que o usuário vai estar passando, escolhendo aqui de opção, vai ser o quê? O valor dessa chave, tá bom? Então, lembre, no dicionário eu tenho chave e valor, e se eu acessar a chave, ele me torna o quê? O valor daquela chave, tá? Então, ele vai me retornar o quê? A opção escolhida pelo usuário. Bem, bora lá. Qual sistema operacional você deseja usar? Ó, a gente já viu essa parte de list, né? De poder listar algo, pegar a opção, né? A questão aqui do relist é que eu posso escolher baseado com o número, tá? Então, eu posso vir aqui, escolher o 3, aqui, selecionar aqui, né? 3, o 2, o 1, tá bom? Então, eu posso, ó, passando pelos números, estou digitando os números aqui, e passar por essa lista, tá? Então, eu vou escolher a opção 1, tá? Então, eu digitei aqui, né? Pressionei aqui, na verdade, não digitei, né? Pressionei o número 1 do meu teclado. Se eu pressionar o número 2, ele vai para o Linux. Se eu pressionar o 3, ele vai para o macOS. Se eu pressionar o 1, ele volta para o Windows, tá? Então, bora lá, vou escolher aqui o Windows. Então, sistema escolhido, Windows. Bem, bora lá. Nós podemos também fazer, nós podemos adicionar um valor padrão, tá bom? Utilizando o quê? O default, tá? Então, nós já utilizamos já o default, né? Nas outras aulas, então vamos passar rapidamente aqui, ó, o default. O default é para quê? Para a gente poder definir uma opção padrão, tá bom? Nesse caso, a gente vai escolher o Windows é 1, o Linux é o 2 e o macOS é o 3. Vou colocar aqui como padrão 3, tá bom? Então, ele já vai vir selecionado o macOS, tá? Pode ver que ele já veio aqui selecionado o macOS, tá? Porque eu já deixei aqui como default. Então, caso ele não selecione nada, ele só aperta o Enter, vai o macOS, tá? Mas ele pode, ó, eu posso acessar, gente, essa lista tanto pela cestinha, como a gente viu na aula passada com o list, tá? E também como pelos números, tá? Então, vou deixar aqui no... Vamos pegar aqui o Linux, tá bom? Sistema escolhido, Linux. Bem, bora lá, continuando. Vamos criar, tá bom? Um menu de configuração, tá? Só para a gente poder, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um menu onde o usuário vai poder configurar sua experiência de uso, tá? Básica, que a gente não vai ter nenhuma funcionalidade, tá? Só para a gente poder praticar o que nós estamos aprendendo, tá? Depois a gente faz aqui um projetinho mais completo, tá? Então, vamos lá, da biblioteca InquiriPy, eu vou importar function, tá? Vou criar o quê? Minha pergunta, tá? Então, minha variável pergunta vou atribuir para dentro dele uma lista de dicionário, tá? Onde eu vou definir o quê? Minha pergunta, que vai ser do tipo, a gente tá vendo relist, então, relist, name, vai ter config. Hoje a gente vai fazer um projeto no final muito legal, tá?
Eles vão descobrir uma coisa nova, tá? Então, fique aí, tá? Para vocês poderem ver o projeto que a gente vai fazer, tá? Então, bora lá. O que que eu fiz até o momento? Eu defini o tipo da pergunta, tá? Como uma lista de opções para o usuário escolher, é uma relist. Eu criei o nome da variável, tá? Que vai armazenar a opção selecionada pelo usuário. Eu defini aqui a pergunta que vai ser exibida ao usuário no terminal, então, o que deseja configurar. E aqui eu estou passando a lista, tá bom? Então, alterar idioma, ajustar brilho, mudar senha, sai, tá bom? Bem, nada muda, né? Aqui a variável resposta vai ser atribuído o que vai ter dentro do nosso prompt. Vamos passar a nossa pergunta, tá bom? E agora eu vou fazer verificações, tá? Eu vou verificar qual opção, tá? O usuário escolheu e depois vou dar a ação correspondente, tá? Então, se a resposta que está onde a resposta dentro de config, na verdade, foi igual o quê? Alterar idioma, eu vou imprimir aqui para ele, ó. Redirecionando para configurações de idioma. Elifes, se não, se. Vou pegar aqui. E a próxima é o quê? Ajustar o brilho, tá? Se for igual a ajustar o brilho, vou também dar aqui um print. Ajustando o brilho da tela. De novo aqui o elif, tá? Se não, se. Qual é o próximo? Da senha, tá? Se for igual mudar a senha, eu vou dar aqui um print também, tá? Redirecionando para alteração de senha. E se não, né? Se ele não escolheu alterar idioma, não escolheu ajustar brilho, não escolheu mudar a senha, quer dizer que ele escolheu qual opção? Sim. Então, a gente vai aqui no else e print aqui, ó, saindo das configurações. Tá? Bora lá. Eu vou escolher a opção 3. Tá? Então, eu apertei aqui o 3 do meu teclado e ele já foi aqui para mudar a senha. Então, redirecionando para alteração de senha. Tá? Bora rodar de novo. Eu vou digitar o número 2. Foi aqui para o 2, ajustar brilho. Então, ajustando o brilho de tela. Lembrando que eu posso também usar a setinha do teclado, tá? Então, eu vou usar a setinha do teclado e vou aqui para o primeiro, alterar idioma, tá? Redirecionando para a configuração de idioma. Vou novamente usar aqui a tecla de setinha para cima e setinha para baixo para ir até sair e saindo das configurações, tá? Bem, antes de nós ir para o nosso projetinho que a gente vai fazer aqui, que vai ser um projeto bem legal, e eu já vou falar sobre ele no instante, eu quero fazer uma comparação, tá bom? A gente já viu sobre select, quando a gente select, tá? Quando a gente utilizou o inquire, tá? Mas aqui a gente viu o list, e o list e o select é a mesma coisa, tá? E agora nós vimos o relist, tá? Bem, bora lá. Vamos ver aqui quais são a comparação que a gente pode fazer entre eles, tá? A navegação, tanto no select quanto no list, é pelas setas, tá? Embora que pelo relist também dê para usar a seta, tá? Mas o relist, na verdade, é para a gente poder utilizar o quê? A digitação de um número. Então, com base no número, a gente vai
escolher aquela opção, tá bom? Então, se eu quero a opção 3, basta eu clicar na tecla 3 do meu teclado, que ele vai selecionar aquela opção, tá bom? A usabilidade, tá? Esse aqui, o Select, o List, ele é mais intuitivo, tá bom? Já o Relist, ele é mais rápido para usuários inexperientes, tá? Bem, a terceira opção aqui que a gente pode estar observando é quando a gente deve usar um ou outro, né? Bem, vamos falar do Relist, né? Já que a gente está vendo nessa aula, né? A gente, quando o usuário ele já está acostumado com os números das opções, tá? Então, quando ele tem noção que ele pode estar, se ele digitar o número correspondente àquela opção, que aquilo vai ser selecionado, isso é legal, tá? Já não, talvez seja melhor o list, o select, porque a pessoa sabe que vai ter que percorrer essa lista, tá? Bem, também, né, a gente pode estar a usar o relist quando queremos mais menus rápidos, tá? E sem navegação por setas. Então, eu não gostaria que utilizasse seta, não sei por qual motivo a gente não ia querer, né? Diz daí não, uma aluna aí que comentou numa aula, né, que eu fiz sobre Inquire, utilizando o Relist, né, que ele falou que isso era bom para ele que usava o celular para programar. Então, né, então aí tem aí hoje já um motivo. O Relist, para quem usa o celular, é muito melhor do que o Select e o List, né? Bem, o terceiro ponto é para interface em terminais simples, tá? Sem suporte interativo. Por exemplo, o celular, né? Por isso o aluno disse que para ele era melhor, né? Bem, agora quando usar o Select, né? Quando o usuário ele precisa ver todas as opções antes de decidir, tá? E isso é o quê? Para interfaces mais amigáveis e visuais, tá? Então, só outro ponto, tá? O suporte de emoji, né? Porque na aula passada a gente usou muitos emojis, né? E nessa aula eu não usei. Bem, no Select e no List, a gente pode tem o suporte a emoji, tá? Então a gente pode estar usando os emojis. Já no Relist, não, é só apenas texto, tá? Então, por isso que eu não usei nenhum emojizinho, porque ele não tem suporte, tá? Já no List e Select tem. Bem, agora vamos para o projeto, né? Que eu falei que ia ser legal, né? Então, bora lá. Primeira coisa, antes de começar o projeto, eu não vou utilizar o Inquiripy. Ah, mas a gente está aprendendo sobre Inquiripy, você não vai utilizar o Inquiripy? Não vou utilizar o Inquiripy porque eu quero dar um gostinho de que a gente pode fazer muito mais, tá bom? Tem coisas a mais para fazer, né? A gente está trabalhando com o terminal já faz algum tempo, né? A gente já viu tudo isso utilizando o Inquire, né? Agora a gente está vendo tudo isso utilizando o prompt, né? Tudo que a gente está vendo a gente já viu, né? Utilizando o Inquire e agora a gente está utilizando o prompt. Eu falei, né, o que é a diferença de um Inquire e do prompt, né? Quem está acompanhando a aula aí tá por dentro de tudo. Bem, só que agora vamos lá. A gente já, em algum momento, né, principalmente nós que somos programadores, já deparou com algum terminal tinha que ser do que essa parte que a gente está fazendo aqui. E vamos então sentir esse gostinho de, poxa, quero aprender isso também, tá bom? E a gente vai aprender isso no futuro, tá? Só vamos ver as coisas funcionando, tá bom? Bora lá, o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui as bibliotecas primeiro, tá? Que eu vou utilizar, e aí eu explico cada uma delas, tá? Bem, bora lá. A primeira biblioteca que eu estou importando é o Time, tá?
A biblioteca Time, gente, é para a gente poder usar funções relacionadas ao tempo. Então, por exemplo, como pausar, né? Então, a gente quer criar algumas pausas, né, no nosso script, a gente pode usar o sleep que vem da biblioteca Time, tá? Por isso que a gente vai utilizar aqui o Time. Bem, a gente também está importando, tá bom? Bora lá. O prompt, não do Inquiripy, porque eu falei que a gente não ia utilizar o Inquiripy, né? Porque eu queria mostrar uma coisa nova para vocês aqui nesse projeto. Então, a gente está importando a função prompt, mas da biblioteca prompt to kit, tá? Para criar o quê? Entradas interativas. Não muda, tá bom? Então, a gente vai continuar criando entradas interativas, mas utilizando aqui uma biblioteca diferente. Bem, a gente também vai importar aqui a função radiolist diálogo, tá bom? Bem, isso aqui é para criar o quê? Caixa de diálogo com opções de seleção, tá? Bem, bora lá. Vamos criar o projeto aqui junto e vamos ver o que é isso aqui tem de diferente do nosso Inquiripy, tá bom? Eu vou criar a nossa função principal, tá bom? Então, eu vou definir a nossa função principal do programa chamada de main, tá? Então, a gente sabe que o main é a função principal, tá? Então, vamos criar aqui a função principal. Eu vou criar aqui um while true, quer dizer, um loop infinito. Por que eu vou criar esse loop infinito? Para permitir que o usuário ele faça várias seleções, tá bom? Bem, fazendo isso, o que agora eu vou fazer? Eu vou criar uma lista de opções que serão exibidas ao usuário, tá bom? Então, cada opção vai ser uma tupla, tá bom? Que vai conter o quê? Valor interno e um texto exibido, tá? Se a gente lembrar da aula passada, a gente tinha um dicionário, tá bom? Onde o lado esquerdo era a parte que aparecia para o usuário, né? A parte name. E a parte direita, que era o velho, era o que era armazenado, não é verdade? Na nossa variável. Aqui é diferente, tá bom? A parte esquerda é o que é guardada e a parte direita da nossa tupla é o que é exibido, tá bom? Bem, dito isso, vamos lá. Vou criar aqui uma variável chamada opções, que eu vou atribuir para dentro dela uma lista, tá? Só que agora, no lugar de ter uma lista de dicionário, eu vou ter uma lista de tupla, tá bom? E aqui, a primeira parte, tá bom? É o valor que vai ser guardado, é o valor interno, tá bom? E a segunda é o que vai ser exibido para o usuário, tá bom? Então, criamos aqui Python, a primeira opção. O segundo, node.js. Aqui. Terceiro, eu vou colocar aqui o Docker. Quarto, eu tenho Python, Node.js, o que o Docker. O Git, né? O Git. E por fim, eu vou colocar só o cancelar, tá bom? Lembre, o lado direito é o texto exibido para o usuário. O lado esquerdo é o valor interno que vai ser guardado, tá bom? Bem, agora que eu tenho as opções, tá bom? Eu vou criar agora a nossa caixa de diálogo, tá? Isso aqui não é a caixa de diálogo, aqui eu só estou criando as opções, tá bom? Eu vou agora criar, tá bom? A nossa caixa de diálogo, tá bom? Que vai ser o quê? Uma caixa de diálogo interativa que vai ter o quê? As opções que nós definimos aqui em cima, tá? Então, eu vou criar aqui uma variável chamada resposta, tá? Que eu vou atribuir o quê? Que o usuário ele vai estar escolhendo, tá? E eu vou utilizar quem? O radiolist diálogo, tá bom? Que a gente importou lá em cima. Bem,
Bora lá. Sempre, gente, sempre, 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 sempre. Olha o que é e o que espera receber, tá bom? Então eu posso ver que isso aqui é o que? Um def? Função, tá bom? Se eu não sei que o def é uma palavra-chave reservada do Python para função, eu posso ler aqui, que é uma function. Então isso aqui é uma função, tá bom? E ele espera receber aqui o título, tá bom? O texto. E aí eu posso também, aqui já vem como padrão, tá bom? O ok do texto e o cancelar texto, tá bom? Então isso aqui já vem como padrão e aí a gente não precisa modificar. Isso aqui vamos deixar aqui. O título vem como vazio, o texto vem como vazio e ele espera receber o quê? Os valores, as opções, como uma tupla, tá bom? Então, bora lá. Vamos primeiro definir o título, tá bom? O título, tá bom, da nossa caixa de diálogo vai ser instalador de software. O texto, tá bom? A mensagem, o texto exibido na nossa caixa de diálogo vai ser, ó, qual pacote deseja instalar? Bem, os velhos são os valores, tá bom? E ele espera que ele seja o quê? Uma tupla, tá bom? E onde nós temos essas opções, esses valores que estão dentro de uma tupla? Opa! Dentro da nossa variável opções, tá bom? Então, nós temos uma lista de tupla, tá bom? Então, nós temos aqui cada opção que a gente quer dar para o nosso usuário. Então, nós vamos passar aqui a nossa variável opções que tem o quê? Uma lista de tupla aqui guardada, tá bom? Bem, nesse caso, o que a gente fez aqui? A gente passou a lista de opções que o usuário ele pode escolher. Por fim, eu preciso executar isso, tá bom? A gente está acostumado com execute, né? Nesse caso, a gente não vai utilizar a função execute. Aqui, a função é o run, tá bom? Então, a gente vai executar a caixa de diálogo e vamos guardar a resposta do usuário aqui dentro da nossa variável resposta, tá bom? Bem, pronto. Já temos aqui a parte de exibir, né? A gente cria um diálogo interativo com as opções definidas, tá bom? E agora a gente tem que verificar se o usuário ele cancelou, tá bom? A instalação ou ele simplesmente fechou a nossa caixa de diálogo, tá? Porque lembra aqui, ó, que aqui já vem a opção de cancelar, tá bom? Mas nós também deu aqui a opção para ele cancelar, tá? Então nós temos que ver qual que foi das duas opções, tá bom? Então eu vou fazer aqui um if. Dentro da nossa resposta, a gente tem a resposta que a gente quer, né? Então a gente tem que ver se a resposta é none. Se é none, gente, isso significa que ele fechou a nossa caixa de diálogo, tá? Então, nós não temos a resposta, não tem uma opção escolhida para o usuário, tá bom? Ou, tá? Qual é a outra forma dele, dele fechar, né? Dele cancelar isso? É ele escolher a opção cancelar, tá bom? Cancelar a instalação. Então, resposta igual cancelar, tá? Por que é igual cancelar? Porque lembre, gente, o retorno é o do lado esquerdo, tá bom? O que é exibido para o usuário, o lado direito, e o que é retornado é o lado esquerdo, tá? Bem, dito isso, então ele cancelou, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu verifiquei, tá bom? Se o usuário ele cancelou a instalação ou ele fechou a caixa de diálogo. Se ele fez isso, ele vai entrar aqui, isso aqui vai ser true. E olha só, vamos lá, né? Eu sempre, na aula passada, eu fiquei falando sobre o end, né? Então, vou explicar um pouco também, tá? Agora que eu acho que quem chegou até aqui, já passou pelas aulas de Python e entende Python, né? Mas caso tenha alguém, né, que não entenda muito bem, lógica, né, de programação, vamos lá. O operador OR, tá? Para que ele seja verdade, basta que um desses aqui seja verdadeiro, tá? Que é diferente do end. E eu vou colocar aqui para os nossos amigos, tá? Que não sabe, tá? Então, bora lá. O end, para que ele seja verdade, ambos têm que ser verdadeiro, tá? Então, se você tem um if que tem o end lá, bem, para que ele retorne verdade, ambos têm que ser verdadeiro, tá? Já no or, não. No or, basta que um seja verdade
para que ele seja verdadeiro, bom? Bem, e eu tenho uma aula aí também no canal explicando sobre a tabela da verdade, tá bom? Para que a gente possa entender os operadores, tá? Isso são os operadores. Nós temos o operador AND, o operador OR, nós temos o operador NOT, tá? E eles são muito importantes na programação. Então, para que a gente possa programar, nós precisamos entender deles, tá? Bem, dito isso, vamos lá. Então, para que isso aqui seja verdade, basta que um desses aqui seja verdade. Porque basta para mim que ou ele tenha escolhido a opção de cancelar a instalação, ou que ele tenha simplesmente cancelado lá, fechado, sem responder, escolher nenhum tipo de das opções, tá bom? Então, ele fazendo desses dois casos para mim, isso já que já diz para mim que a instalação não vai ser o quê? Cancelada. Então, eu vou imprimir aqui para ele. Tá, eu vou escrever uma mensagem informando que a instalação ela foi cancelada, tá bom? Então, instalação cancelada, tá? E aí, eu vou pegar aqui um emojizinho, tá? Fica bonitinho. E vou colocar aqui, tá bom? E aí, eu finalizo, tá bom? Eu saio do nosso loop, tá bom? Lembra aqui, ó, que é um loop infinito, tá bom? Então, se ele cancelou a instalação, pronto, acabou, encerra o nosso loop e finaliza o nosso sistema, tá bom? Bem, se não, quer dizer que ele nem escolheu a opção de cancelar e ele nem fechou, né, ali a nossa caixa de diálogo. Então, eu vou criar uma função que vai o quê? Vou simular, tá bom? Vamos lá, né? Se o usuário, ele fez o quê? Vamos lá, vamos fazer opções para a gente poder ver, tá? Se o usuário ele selecionou algum desses softs, tá bom? Eu vou chamar uma função, tá bom? Para simular a instalação. É isso que eu vou fazer, tá bom? Então, eu vou vir aqui, eu vou colocar aqui o nome, simular instalação. Eu não tenho essa função, então nós precisamos criar essa função, né? Vamos criar ela aqui em cima, tá bom? Bem, vamos lá. Como é que a gente cria uma função, gente? Utilizando a palavra reservada do Python, que é o def, tá bom? Então, def define uma função e eu estou definindo essa função, chamando ela de simular instalação. É o nome da minha função. E para fazer isso, eu preciso receber como parâmetro o quê? O programa, o software, tá bom? Que o usuário, ele escolheu lá, tá bom? Bem, primeiro vamos criar aqui a função. Vamos ver como isso aqui vai funcionar, tá bom? Então, eu estou definindo uma função chamada simular instalação, que vai simular o processo de instalação de um software, de um programa, tá bom? Bem, a primeira coisa que eu vou fazer é exibir uma mensagem para o usuário, tá bom? Eu vou falar para ele, olha, iniciando instalação do... E onde é que está o software? Dentro da minha variável do software, né? Então, está dentro do meu parâmetro que eu vou receber lá, que vai ser passado lá pela minha função como atributo, o software, tá bom? Escolhido pelo usuário. O programa lá que o usuário escolheu, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui nesse primeiro momento? Eu vou exibir uma mensagem, tá bom? Que eu vou estar informando que a instalação do software, do programa selecionado, está começando. E agora, vou criar, né, simular, né, essa instalação, tá? Então, eu vou vir aqui, vou fazer um for, tá? Então, eu vou percorrer em um hash que vai começar de 1 e vai até 5, tá? Porque o 6 não entra, tá? Lembrando, no for, a gente coloca aqui no hash o valor que vai iniciar e o valor final, só que esse valor ele não entra, tá bom? Então, o 6 não entra o valor 5, tá? Então, do 1 ao 5. E para cada elemento desse meu hash, tá bom? Então, para cada número, né, de 1 a 5, ele vai vindo aqui para o meu i, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui o time, tá? Que a gente importou, o sleep para poder pausar, e eu vou criar aqui uma pausa de execução do nosso programa por 1 segundo, tá? Para simular o quê? O tempo de instalação. Depois feito isso, eu vou vir aqui e vou dar um print, tá? Vou formatar a string e vou colocar aqui assim, ó, progresso, tá?
E aqui o i, nós temos o, o nosso elemento, né? Então, o primeiro vai ser 1. Então, vai ser 1 vezes 20. E aqui o porcento, tá? Que vai ser mostrado. Jéssica, eu não entendi. Então, bora lá. Bem simples, tá? Eu tô criando um loop que vai simular o progresso de instalação de 20 em 20%. Como assim, tá bom? O primeiro rege aqui é 1. Então, ele vai vir aqui o 1, tá bom? Vai esperar aqui 1 segundo para rodar. E aí, vai fazer aqui 1 vezes 20. É 20. É 20. Então, vai imprimir na minha tela progresso de 20%. Bem, acabou meu for? Não. Volta para cá. Agora, qual é o rege? 2, tá bom? Que o 1 já foi. Então, vem o 2 pro i. Espera 1 segundo e faz aqui. 2 vezes 20. 40, tá bom? Progresso de 40%. Terminou ainda? Não. Agora vai pro 3, tá bom? E aí, por diante, tá? Isso vai até chegar no 5. E aí, finalizando aqui, quando terminar aqui, sai do meu for e aí eu vou imprimir 20. Progresso. Ó, vou imprimir aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, soft. Vou colocar aqui, né, o programa escolhido pelo usuário. Instalado com sucesso. Assim fica mais bonitinho, tá? E aí eu vou colocar aqui um ícone, tá? Então, terminou, tá bom? Essa simulação que a gente tá fazendo, eu vou exibir uma mensagem informando que a instalação ela foi concluída com sucesso. Bem, vamos voltar aqui, tá? Então, bora entender o que a gente fez até o momento, tá? Se o usuário, tá bom? Ele selecionou uma dessas opções aqui, um desses programas, desses softwares, tá bom? Eu vou chamar a nossa função, tá? Simular a instalação, tá bom? Que vai o quê? Que vai simular essa instalação. Mas eu preciso passar o quê? O que o usuário escolheu. E o que o usuário escolheu está dentro de onde? Dentro da nossa variável resposta. Porque eu não estou atribuindo a resposta desse usuário, que a opção que ele escolheu está dentro da variável resposta. Então, é isso que eu tenho que passar dentro da nossa função, tá bom? Então, eu estou chamando a nossa função simular a instalação e passando como atributo a resposta, tá? Bem, dito isso, ele foi lá, simulou lá a instalação e eu vou fazer o quê? Perguntar se ele deseja instalar um outro pacote, tá? O que eu vou fazer? Vou criar uma variável chamada continuar, que eu vou atribuir a resposta do usuário, chamar aqui o nosso radiolist diálogo, tá bom? Nossa função. E aí, nós podemos olhar aqui de novo ele. Espera receber, a gente pode passar o título, o texto, tá bom? E os valores, tá bom? Mas tem que ser em tupla, então tá bom. Então a gente já sabe disso. O título é o que vai ser, esse título vai ser da caixa do nosso diálogo. Vou colocar lá, continuar. Vai ser o título, continuar. Texto, né? O que vai ser exibido para o nosso usuário, tá bom? Deseja instalar, vamos colocar aqui na letra maiúscula, deseja instalar outro pacote. Agora, os velhos, poderia criar aqui fora? Poderia criar, mas como é pouco, a gente pode colocar aqui mesmo, tá bom? Lembra, uma lista de quê? De tupla, tá bom? Então, nós temos aqui uma lista de tupla. Lembra, né, do lado esquerdo. Nesse caso aqui, o lado esquerdo é o que vai ser guardado dentro da nossa variável e o lado direito é o que é exibido para o usuário, tá bom? Então, sim. Sim. E aí vamos ter o quê? Não e não, tá bom? Então, esse lado é o que vai para dentro da nossa variável. E aqui é o que é exibido para o usuário, tá bom? Então, aqui a gente pode colocar com letra maiúscula, o que vai ser exibido para o usuário, e o que vai ser guardado dentro da variável vai ser letra minúscula e sem acento, tá? Então, dito isso, a gente precisa rodar, né, o nosso projetinho aqui. Então, a gente vai executar a caixa de diálogo e aguardar, né, a resposta do usuário. Então, nós vamos guardar a resposta dentro do quê? Dentro da variável continuar, tá? Agora, bem simples, né? A gente vai o quê? Verificar se continuar, tá bom?
é diferente de sim. Se for diferente, isso quer dizer que ele escolheu a opção não, tá bom? E aí, eu vou vir aqui e vou exibir uma mensagem para ele. Obrigada por usar o instalador. Tá? E aí, eu finalizo o nosso loop, tá bom? Saio do loop, quer dizer o quê? Que vai encerrar o nosso programa. Bem, o que, que eu estou fazendo aqui, nessa parte? Eu estou verificando se o usuário escolheu não continuar, tá bom? E aí eu exibo uma mensagem de agradecimento e encerro o quê? Tá? Então eu saio do nosso loop e vou encerrar o nosso programa. E agora basta a gente rodar ele, né? Então, se name for igual name, o que, que eu estou fazendo? Eu estou verificando se o script está sendo executado diretamente, tá bom? Se esse script é o que está executando, então ele é o main, tá bom? Se ele é o main, eu vou chamar a nossa função main, tá bom? Bem, o que, que eu estou fazendo? Eu estou chamando a função principal, que é a nossa função main, para iniciar o quê? O nosso projetozinho que a gente fez aqui, tá bom? Bem, agora vamos colocar, né, isso para funcionar. E tem algum erro aqui. Faltou uma vírgula. Não é a vírgula. O que, que é que tem um erro aqui? Opa. Ah, faltam as vírgulas aqui. Bem, bora lá. Olha só, gente, que legal, né? Eu falei que ia ser interessante. Isso aqui já no realça uma coisa assim mais comum que a gente já viu assim, né? Bem antigo, né? Mas a gente já viu, pelo menos, né? Os mais antigos a gente já viu, né? Os mais novos, talvez não, né? Então, bora lá. Ó, o nosso título aqui, ó, instalador de software. O pacote deseja instalar, tá bom? Então, eu posso escolher todos esses aqui. Escolher aqui o cancelar, tá bom? Vamos dar o que? Ok. Instalação cancelada. Bem, bora novo, vamos rodar. Bem, agora eu não vou escolher aqui, eu vou cancelar por aqui. Vamos ver se vai. Ó, instalação cancelada. Então, aquele nosso if, né? A gente está utilizando o operador O para fazer a verificação, funcionando. Bem, bora lá. Vamos escolher. Vamos escolher aqui o Git, tá bom? Vamos dar Enter. Ok, aqui, ó. Ok. E, ó, iniciando a instalação do Git, ó. 20%, 40%, 60%, 80% e finalizou lá, né? No 100%. Deseja instalar outro pacote? Sim, eu desejo. Bora lá. Vamos agora para o doc, tá? Então, vamos lá. 20, 40, 60, 80, 100. E a gente não viu ali, né, que passou muito rápido, mas ele tá dando ali, ó. Se eu colocar aqui, ó, sim, de novo, vou colocar aqui o Python, tá? Olha, veja que ele coloca aqui, ó, doc instalado com sucesso, git instalado com sucesso, assim como ele vai também dizer que o Python foi instalado com sucesso, tá? Eu vou colocar aqui sim, vou colocar aqui JS, tá? Ó, podemos ver que o Python foi instalado com sucesso, o doc foi instalado com sucesso e o git foi instalado com sucesso, tá? Então, agora, deseja instalar outro pacote? Não, tá bom? Vou colocar OK, obrigado por usar o instalador, tá? Vou rodar de novo aqui. Eita, peraí. Vou colocar Python. E aqui eu vou colocar cancelar. Obrigado por usar o instalador. Então, ele está todo funcionando bonitinho, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham, né, gostado dessa aula, né? Eu quis trazer algo diferente para vocês. A gente vai aprender no futuro, tá? Sobre essa biblioteca, tá? Mas eu quis mostrar algo novo, né? Ver que o que não é só o mundo do Inquiripy, tá? O que eu quis trazer hoje para vocês? O que eu quis trazer para vocês, gente, que não se prende a uma biblioteca, tá bom? Porque tem pessoas que ela prende uma biblioteca e ela quer usar aquela biblioteca para tudo, tá bom? E não existe só ela, gente. Existem outras bibliotecas. Então, aquela biblioteca, ela
Só funcionando para o que você quer, ela entrega o que você quer, legal. Poxa, mas eu queria fazer algo mais, tá bom? Eu queria, por exemplo, deixar essas coisas um pouco mais, com aquele tema antigo, né? Quando a gente usava os computadores, né? E abria essas telas assim, com o terminal dessa maneira. Como é que eu faço? Aí, ó, que legal. Então agora você já está querendo entrar em outro tema, em algo, né? Melhorado, algo mais bonito. Poxa, vamos utilizar aí, né? O Prompt Toolkit, né? Para a gente poder estar fazendo isso, tá? Então é só mesmo assim, gente, dando ideias para vocês, entendeu? Para vocês não ficar presa em uma única coisa, né? O meu objetivo aqui não é só ensinar vocês, é realmente abrir a visão de vocês para vocês, tipo, não se apegar à biblioteca, entendeu? Mas vocês poderem descobrir coisas novas, entendeu? Ir atrás de coisas novas, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, gente, de mais uma aula, tá bom? Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau!